Bom dia! Está no ar mais um programa médico da família. Vamos falar sobre o diabetes. Acompanhe conosco este assunto que é muito interessante. Mas antes, vamos para os abraços do dia de hoje. Eles vão para Vilma Lopes, do Jardim Aeroporto, e para Tereza de Fátima, lá do Belinati. E um abraço especial à sorveteria Dali. Nesse verão, nesse calor, o que está vendendo de sorvete Dali para todo lado, mas também a qualidade é muito boa. Um abraço a todos os funcionários aí, o proprietário Sandro, nosso amigo, nosso respeito. O diabetes é uma doença do metabolismo, que é caracterizada pelo excesso de glicose no sangue, que surge quando o pâncreas deixa de produzir ou reduz a produção de insulina. Ou ainda, quando a insulina não é capaz de agir de maneira adequada. Para entendermos mais sobre este assunto, recebemos hoje nossa amiga de todos vocês, endocrinologista, doutora Luciana Matos. Bom dia, doutora Luciana. Bom dia, doutor Silvio. Prazer tê-la aqui nos nossos estúdios. Inicialmente, aos nossos telespectadores, explique o que vem a ser diabetes da forma endocrinológica. Bom, como o senhor mesmo falou, o diabetes ele é visto como o excesso de glicose no sangue. Então, esse excesso de glicose vai fazer falta aos tecidos, porque devido a um problema na insulina, que é feita pelo pâncreas, essa glicose não vai ser distribuída normalmente aos tecidos. Então, esse excesso no sangue vai gerar uma certa toxicidade, que seria até como se fosse uma ferrugem em órgãos-alvo. Esse é a maior preocupação do diabetes, é essa, porque ele é silencioso e depois de alguns anos nós vemos lesões, geralmente depois de 10 anos, no coração, no rim e nos vasos, levando a amputações, a insuficiência renal, a infarto, a derrame. Então é uma doença silenciosa por uma alteração inicialmente no pâncreas. Quer dizer então que é uma doença silenciosa, mas é uma doença perigosa. Perigosíssima. Traiçoeira. Exatamente. É isso que dificulta, porque a pessoa pode ficar muitos anos com poucos sinais e sintomas, acha que está bem controlado, com a glicemia em torno de 150, 200, e aí depois de 10, 15 anos, as lesões são irreversíveis, trazendo muitas vezes cegueira, né, o infarto, amputações. Então, vamos prevenir. É uma doença realmente alarmante, aumentando cada vez mais e que pode ser prevenida. Olha aí, pode ser prevenida. Olha que frase bonita. Então nós vamos chegar lá. Existem vários tipos de diabetes? Existem vários tipos, né? O gestacional, o tipo 1, que acontece mais nas crianças, o tipo 2, que é o mais comum. Vou falar melhor do tipo 1, que acontece geralmente na infância. Existe uma falência abrupta da produção de insulina pelo pâncreas. A causa ainda é até um pouco desconhecida, pensa-se em algo viral, tem alguma coisa genética, mas não é tão comum a genética. O tipo 2, que o pessoal fala, mas meus avós tiveram diabetes quando eram mais velhos. Esse tipo de diabetes, o tipo 2, que é hereditário, esse nós temos que prevenir, porque ele vem aos poucos, ele dá alguns sinais, alguns sintomas e ele tem aumentado cada vez mais. Tem uma telespectadora nossa, Mariana Lopes, que pergunta: como eu posso saber se estou com diabetes? O diabetes ele dá alguns sinais e sintomas depois de um certo tempo, senão ele é silencioso. Então é importante ir ao médico e quando a glicemia já estiver em torno de 100, é porque o pâncreas já está sofrendo muito, está produzindo muita insulina para compensar aquela glicemia, então já é um alerta. Mas de sinal e sintoma só vai aparecer quando está acima de 200. Primeiro, a glicemia acima de 200, uma fome muito grande, fique atento com alteração no apetite, geralmente uma compulsão muito grande por doces, porque falta glicose dentro da célula, então o organismo avisa que ele quer glicose, mas já está em excesso no sangue. E começa a acordar à noite para urinar, né, e beber água, muita sede.
Então, são alguns sinais e sintomas que aparecem quando já está um pouco avançado. Vamos ficar de olho quando a glicemia já está em torno de 100, quando fizer algum check-up médico. Quer dizer, na realidade, o diagnóstico, além desses sintomas iniciais, é através da dosagem da glicose. Exatamente. Em jejum? Quanto tempo de jejum? Em jejum de 8 horas e não pode ser só uma dosagem, né? Tem que ser várias dosagens, né? E se estiver acima de 126, a glicemia já é diabetes. E também existe um outro exame que ajuda muito no diagnóstico, que pode agir assim preventivamente, que seria a hemoglobina glicada, porque é um exame que mostra como que tem estado a glicemia de 3 meses para cá. Então, às vezes a pessoa faz uma dieta para fazer o exame naquele dia, mas esse exame da hemoglobina glicada, que tem que estar no máximo em torno de 7, quando tiver diabetes, o ideal é em torno de 5, 6, ele fala como que está a glicemia no dia a dia, de 3 meses para cá. Que coisa, né? Como que a medicina tem umas situações que deixam a gente até feliz. O homem, ele descobre métodos de fazer dosagem de 3 meses atrás. Olha que maravilha. Exato. Né? Isso é bom para o médico, para o paciente, que já tira dúvida e já começa o tratamento. Doutora Luciana, uma pessoa diabética, e muitos agora estão nos assistindo, ela vive normalmente ou ela tem restrições na sua vida? Essa resposta a senhora vai nos dar logo após os nossos comerciais. Não saia daí não, é rapidinho, Marcelo, já já voltamos.